Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração nessa manhã se encontra em Êxodo capítulo de número 3, versículos de número 1 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, e no meio da sarça Moisés olhou, eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, o Senhor disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia, Jesus. Irmãos, que me chama a atenção nessa passagem, percebe-se comigo, no que eu acabei de tomar a leitura para a tua vida. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele está apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, no monte Horebe. Olha que interessante, irmão, olha que tremendo. Peraí, quando Deus chamou Moisés, Moisés estava apacentando o que? As ovelhas. Então percebe-se que Moisés não estava parado. Moisés não estava parado quando Deus chamou ele. Moisés estava apacentando as ovelhas. O interessante é que quando Jesus chamou Mateus, Mateus também estava sentado recolhendo imposto. Quando Jesus chama Pedro e João, eles estavam pescando. Quando o profeta Samuel vai chamar Davi, Davi também estava apacentando as ovelhas de seu pai. Quando o anjo do Senhor chama Gideão, Gideão também estava malhando trigo no lagar. Olha que tremendo. Todos os homens que Deus chamou estavam trabalhando. Percebe-se que Deus não chamou. Eita, escuta isso aqui, olha que tremendo. Olha que tremendo, eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Quando o anjo do Senhor chamou Moisés, Moisés estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Quando Samuel vai chamar Davi, Davi também estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando o anjo do Senhor chama Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando Jesus chama Mateus, Mateus estava sentado recolhendo imposto. Quando Jesus chama Pedro e João estavam pescando. Percebe-se, todos os homens que Deus chamou já estavam trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus só chama quem tem disposição. Aleluia a Deus! Você está entendendo, rapaz? Eita glória a Jesus! Todos os homens que Deus chamou, nenhum deles estavam parados. Sabe por quê? Porque reino não é para preguiçoso. Reino é para quem tem disposição. Aleluia a Deus! Você quer ver uma coisa? Eita glória, irmão, olha que tremendo. Eu ia falar outra coisa, mas Deus revelou totalmente diferente aqui agora. Olha que tremendo. Em Mateus 24, Jesus ele fala a respeito de uma parábola. E ele compara o reino dos céus, que é semelhante a um homem. Olha que tremendo, irmão. Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para se ausentar do seu país. E antes de sair, ele chama 3 servos. Para cada um ele deposita talentos. Para o primeiro servo, ele deposita 5 talentos. Para o segundo, ele deposita 2 talentos. E para o último, ele deposita 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Aí depois de uma longa viagem, o Senhor retorna. E quando o Senhor retorna, vem o primeiro. O primeiro vem dar conta diante daquilo que foi depositado. Aí o primeiro vem e fala assim: Senhor, tu me depositou 5, ganhei mais 5. Aí ele vai dizer assim: muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem o segundo: Senhor, tu me depositou 2, ganhei mais 2. Muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem aquele que recebeu 1 talento. E esse escondeu. Ele foi o único que não prosperou. Ele foi o único que escondeu. Percebe-se que os 2 primeiros saiu para negociar. E os 2 primeiros se multiplicou. Mas este não. Esse escondeu. Aí ele vai falar assim: servo preguiçoso e mau, por que você não colocou no banco? Porque quando eu voltasse, pelo menos eu receberia com juros. Aí esse servo vai falar assim: Senhor, eu não prosperei, eu escondi. Aí ele vai falar: servo mau e inútil, lança ele onde verá choro e ranger de dente. Agora por que ele chamou esse servo de inútil? Sabe por quê? Porque o servo recebeu 1 talento, mas ele foi lá esconder e não prosperou. Ele foi o único que não prosperou. E Deus não chama ninguém, irmão,
para não prosperar, Deus chamou você para crescer. Percebe-se que todos os homens que Deus chamou na passagem, todos estavam trabalhando. Percebe que na parábola desse servo, ele depositou, os 2 primeiros prosperaram, mas o único que recebeu um talento não prosperou, ele escondeu. Deus não chama ninguém, irmão, para não frutificar. Deus chama para produzir, Deus chama você para desenvolver. Olha que tremendo. E sabe o que eu achei tremendo nessa parábola? Percebe que nessa parábola, Jesus, ele compara a vinda dele, porque percebe que ele fala assim, ó, antes de um homem sair, ele vai depositar talentos. Depois o Senhor volta. Ele está falando o próprio Jesus está referenciando a própria volta dele, porque ele vai voltar e todos nós vai dar conta diante dele. Você está entendendo? Aqui está falando de um ajuste de conta. Eita, Jeová. Para pensar, o que você tem feito com aquilo que Deus colocou na tua mão? O dom que Deus te deu. Se o seu dom é de pregar, o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Se o seu dom é de cantar, o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Se o seu dom é de pastorear, o que você está fazendo com o seu dom? Deus, irmão, a gente vai dar conta. A Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus, pelos que servem. Aleluia, Deus! Você está entendendo? Vai começar por nós. Deus depositou algo sobre você. E Deus quer que você prospere nisso que foi depositado nas tuas mãos. Aleluia, Deus! Percebe? Moisés estava apacentando. Davi também estava apacentando quando o profeta Samuel foi lá. Pedro e João estavam pescando. Todos os homens que Deus chama já estavam trabalhando. Porque reino é trabalho. Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus, irmão. Arado é instrumento de trabalho. Reino é trabalho. Deus te chamou para prosperar na obra. Deus te chamou para você crescer. Deus não chama você para ficar sentado no banco de uma igreja. Deus chama você para ir para desenvolver. Aleluia, Deus! Se Deus te chamou, é porque Ele viu disposição em você. Porque reino é para quem tem disposição, irmão. Aleluia, Deus! Eita, glória a Jesus! Aí escuta isso, oh glória a Deus! Aí escuta isso. Aí a Bíblia diz, em Êxodo 3, que Moisés, ele vai ver a sarça pegando fogo. E ele vai se aproximar lá, ele vai dizer assim, então Moisés disse consigo mesmo. Olha que interessante. Moisés está pensando dentro dele, consigo mesmo. Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Agora escuta isso daqui. Moisés, ele não se aproximou porque a sarça tinha fogo. Não é por isso. Presta atenção no que está escrito. Olha o que Moisés disse. Êxodo 3:3. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então percebe-se, ele não está indo pelo fogo, ele está indo pela estrutura que a sarça tem. Eita glória, aleluia a Deus. Escuta isso aqui. Ele não está indo porque a sarça tem fogo, ele está indo porque ele está vendo que a sarça tem fogo, mas a sarça não é consumida pelo fogo. É isso que fez ele se aproximar. Sabe o que vai fazer as pessoas se aproximar de mim, de você? Não é vendo você falar da palavra. Sabe o que vai fazer as pessoas se aproximar da gente? Não é ver você falando do teu conhecimento. As pessoas vão se aproximar de você quando vê estrutura em você. Porque não adianta falar da palavra e não ter estrutura para suportar. O que mais chama atenção não é o conhecimento, não é você falar da palavra, não é você conhecer de Gênesis e Apocalipse. O que mais chama atenção é você ter estrutura para viver. Você está entendendo, rapaz? O que chamou a atenção de Moisés na sarça não foi ver o fogo, mas foi a estrutura que ela teve para suportar o fogo. Aleluia, Deus! Você está entendendo? Deus quer que você tenha estrutura, porque o que chama a atenção não é você falar, o que chama a atenção é você ter estrutura para viver. Eita glória! Aleluia, Deus! Você está entendendo? Eita! Você está entendendo, rapaz? Aleluia, Jeová! Glória a Deus! Aí escuta isso aqui. Aí Moisés, ele vai se aproximar, porque ele vai ver que a sarça, ela tinha fogo, mas não era consumida. E pelo fato dela ter estrutura, Moisés vai se aproximar dela. Aí o interessante é que quando Moisés se aproxima, o Senhor vai chamar ele, vai dizer, Moisés, Moisés. Ele vai responder, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora escuta isso aqui. Quando Moisés vai se aproximar, Deus fala, Moisés, tira a sandália. Se Deus mandou Moisés tirar, significa que Deus não estava aprovando aquilo que Moisés estava carregando. Deus disse, Moisés, tira a sandália, porque eu não me agrado das coisas do Egito. Tira, Moisés, eu vou falar, Jeová. Escuta isso daqui. Deus falou para tirar a sandália do Egito. Agora escuta isso daqui, irmão. Por que Deus mandou ele tirar a sandália? Sabe por quê? Porque, irmão, Moisés, ele ia se tornar o resgatador de Israel.
Ele ia libertar o povo das mãos de Faraó. Agora escuta comigo isso daqui, pra você poder entender. Um exemplo. Se Deus falasse para Moisés, Moisés, vai lá resgatar o povo, sem mandar Moisés tirar a sandália, imagine Faraó olhando. Faraó ia olhar para Moisés, falar, Moisés, o que você quer aqui? Aí Moisés ia falar assim, eu vim aqui resgatar o povo, porque Deus me apareceu e disse para mim vir libertar o povo. Aí Faraó ia olhar e ia falar, peraí Moisés, tu vim aqui para libertar o povo, mas você mesmo tá com a sandália nos pés. Você tá entendendo por que Deus mandou ele tirar? Você tá entendendo? Porque, irmão, olha que tremendo. Um exemplo, irmão, uma suposição. Se Deus não mandasse ele tirar, ele ia chegar diante de Faraó e ia falar, vim aqui libertar o povo. Aí Faraó ia olhar e falar, peraí Moisés, você veio aqui libertar o povo, mas você mesmo não foi liberto. Olha a sandália aí nos teus pés. Você está entendendo por que Deus mandou tirar? Porque Faraó poderia expor isso diante de Moisés. Deus falou, Moisés, tira, porque se eu mandar você assim, Faraó vai te expor. Então tira a sandália, porque Jesus disse, antes de tirar o trave do olho do teu irmão, primeiro tira o teu. Tá entendendo? Primeiro Deus está falando, Moisés, primeiro se liberta, para depois eu te usar para libertar o povo. Primeiro tira, Moisés, para depois eu te enviar. Porque Deus não envia, eita, vou falar, Jeová. Porque Deus quer te libertar primeiro, para depois ele te usar na área de libertação. Você está entendendo? Deus nunca vai te enviar sem primeiro você se libertar. Eita glória, primeiro se liberta, primeiro tira o trave do teu olho, para depois tirar o trave do olho do teu irmão, assim como o Senhor disse. Eita Jesus, é forte irmão, aleluia. Você quer ver uma coisa? Olha o que Paulo disse, eita, glória a Deus, aleluia a Deus. Olha o que Paulo vai dizer, irmão. Paulo, ele vai estar diante do rei Agripa, e olha o que Paulo vai dizer. Paulo, ele vai contar o seu testemunho pro rei Agripa, e Paulo vai falar assim, escuta só isso aqui, para honra e glória de Deus. Olha o que Paulo disse, aleluia Jesus, glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai falar a respeito do encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Aí Paulo vai dizer assim, que conforme ele está indo aqui, Atos 26, olha que interessante, em Atos 26, no versículo de número 13 ao diante, presta atenção nisso, Atos 26, versículos número 13 ao diante, isso aqui, irmão, é Paulo se defendendo, porque a Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi levado diante do rei Agripa, e diante de Festo, que era outro rei também, e Paulo está sendo julgado. Aí Paulo vai usar o testemunho como defesa, e Paulo vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer para o rei, escuta só, ao meio-dia, ó rei, eu segui a caminho, vi uma grande luz do céu, que resplandecia como o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que estavam comigo. Eu caindo por terra, ouvi uma voz, em língua hebraica, que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra grilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Apareci a você e constituí ministro e testemunha, tanto das coisas que você viu agora, como daquelas que ainda vão lhe aparecer. Vou livrar você do seu próprio povo, do gentio, para as quais os envio, para abrir os olhos daqueles e se convertê-los das trevas para a luz do poder de Satanás para Deus, a fim de que ele receba a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora escuta, olha que tremendo. Jesus, ele vai aparecer para quem? Para Saulo. Porque se você pegar para ler a história de Saulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. A Bíblia diz que ele perseguia. Ele não suportava ver ninguém pregando a palavra. Todo aquele que falava de Jesus, ele aprisionava. Aí Jesus vai se apresentar para ele. Por quê? Porque ele está mexendo com a igreja do Senhor. Aí quem mexe com a igreja do Senhor, está mexendo com Deus. Aí o que Deus vai fazer? Jesus vai se apresentar para ele. E vai falar, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele vai dizer assim, Senhor, quem é tu? Aí ele vai falar, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então percebe-se, Saulo perseguia os homens e as mulheres na terra. Aí quem se levantou? O dono da igreja. Porque quem mexe com a gente, não está mexendo com a gente, está mexendo com Deus. E vai arrumar problema. Escuta só, aleluia a Deus. Escuta só o que acontece. Aí Saulo, ele vai cair por terra.
Olha o que Jesus vai falar para ele: Saulo, se levanta, porque eu vou te usar para você libertar os das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Agora escuta, olha que tremendo. Jesus vai usar Saulo na área de libertação. Mas percebe, antes de ele usar Saulo na área de libertação, primeiro ele vai libertar quem? O próprio Saulo. Tá entendendo? Porque Deus nunca vai te enviar sem primeiro você se libertar. Primeiro é necessário você se libertar. Tá entendendo? Porque Deus não quer ver você falando dele que as coisas do Egito. Não combina. Não adianta. Tá entendendo porque Deus falou pra Moisés tirar a sandália? Porque Moisés, ele vai se comparecer diante de Faraó para libertar o povo. E se Moisés aparecesse ali com a sandália do Egito, Moisés ia dar um mau testemunho. Faraó ia olhar e falar: peraí, Moisés, você veio aqui falar de Deus pra mim, mas tu mesmo tá com a sandália. Tem muita gente que tá dando mau testemunho, irmão, por causa dessas coisas. Tem gente que olha pra você e vê você com as coisas do Egito e vai falar: peraí, é crente, mas tá com as coisas do Egito? Você tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Primeiro tem que tirar a sandália, tem que tirar as coisas do Egito, filho, para depois falar dele. Aleluia, Deus, eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso aqui. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, olha o que a Bíblia diz em Êxodo 3, no versículo de número 6. O Senhor disse a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Irmão, isso aqui que me chamou a atenção. Olha que interessante. A Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. É isso que eu quero que você entenda. Moisés teve medo de olhar para Deus. Ele escondeu o rosto. Ele cobriu o rosto, ele escondeu. Agora escuta. Lá na frente, em Êxodo 34, no versículo de número 29, vai dizer assim: quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de ter falado com Deus. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia com a glória de Deus, e ficaram com medo de chegar perto dele. Agora olha que tremendo, irmão, olha que tremendo. A Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, depois de falar com Deus, Moisés, olha que tremendo, o rosto de Moisés resplandecia com a glória de Deus. Arão e os filhos de Israel olhavam para Moisés e via a glória de Deus manifestada no rosto de Moisés. Agora escuta, em Êxodo 3 ele escondeu o rosto, mas em Êxodo 34 lá na frente, não adianta esconder. Deus vai escolher o quê? Justamente o rosto que ele escondeu. Moisés esconde o rosto, mas Deus escolhe manifestar glória no rosto que Moisés esconde. Aleluia, não adianta esconder. Quando Deus marca, não tem como esconder. Quando Deus decide marcar, não adianta fugir. Não adianta esconder. Tá entendendo? Moisés tentou esconder o rosto, mas o rosto que Moisés esconde é o rosto que Deus marcou para manifestar glória. Você tá entendendo? Olha como que Deus é tremendo. Olha que interessante. Olha que interessante. A Bíblia fala que Moisés teve medo de olhar para Deus. Aí quando a glória do Senhor resplandecia sobre o rosto de Moisés, foi Arão que teve medo de olhar. Lá atrás é Moisés que tem medo de olhar para Deus. Aqui na frente é os homens temendo Moisés. Porque aquilo que você faz para com Deus é aquilo que Deus vai fazer para com você também. Se você temer Ele, os homens também vão te temer. Porque vai ter que te respeitar e saber que Deus é contigo. Porque todo aquele que teme a Deus é respeitado na terra. Olha que tremendo. Moisés teve medo de olhar para Deus. Aqui os homens com medo de olhar para Moisés. A mesma atitude que Moisés teve para com Deus foi a mesma que Deus teve para com ele. A mesma atitude que você tiver com Deus, Deus vai ter para com você. A Bíblia diz que quem semeia muito, colherá muito. Quem semeia pouco, colherá pouco. Percebe? A mesma entrega que você tem para Ele, a mesma maneira que você age para com Ele, será a mesma que você atribuirá para com você. Porque Deus age de igual modo. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Abraão ia oferecer Isaac para Deus como único filho. Aí a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deu Jesus para conosco, como único filho. Então percebe, Abraão ia oferecer Isaac. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então percebe, a mesma atitude que Abraão teve no Velho Testamento, foi a mesma que Deus teve, de entregar o filho para conosco. A mesma atitude que se tiver para com Deus, será a mesma que Ele terá para com você. Reflita nisso em nome de Jesus.